Fala, investidores! Como vocês estão? Tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar dos resultados apresentados pela Cielo nesse terceiro trimestre de 2023. Mas antes, dá só uma olhada no que o Luiz Barsi falou para o Primo Rico recentemente no seu podcast. Quais são aquelas três ações que para você, não é que deveria comprar, mas que as pessoas deveriam ficar mais de olho, dar uma estudada, para né? que eu pudesse estudar também um pouco mais. Uma delas é a Cosan, a outra é a Caixa Seguridade. E a outra, por causa do preço, por causa dos fatores, por causa da perspectiva, por causa do que ela distribui, é a Cielo. Será que a gente também deve ficar de olho aí na Cielo, investidores? Bom, a ideia desse vídeo aqui é trazer para vocês os principais destaques em relação aos resultados apresentados pela Cielo, analisar os indicadores de valuation da companhia, calcular o preço justo para as ações da Cielo segundo a metodologia de investimentos do Benjamin Graham e também calcular o preço teto segundo a metodologia do Luiz Barsi. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Bom, investidores, como vocês já sabem, antes de eu começar o vídeo aqui, eu preciso deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda das ações da Cielo. O objetivo aqui do vídeo é trazer o máximo de informações possíveis para ajudá-los a tomar a melhor decisão de investimento. Sendo assim, utilizem essas informações com sabedoria. Dito isso, investidores, vamos começar aqui com a apresentação de resultados desse terceiro trimestre. E vamos direto aqui para a parte de destaques. Falando aqui do lucro líquido recorrente, nesse terceiro trimestre, a Cielo apresentou um valor de 457 milhões, ou seja, um crescimento aqui de 8% ano a ano. E vale uma reflexão importante, investidores, desde o terceiro trimestre lá do ano de 2018, a Cielo vem apresentando um crescimento constante no seu lucro líquido. Isso significa que desde o terceiro trimestre de 2018 que o lucro líquido vem sendo maior trimestre a trimestre. O segundo destaque é a volta do crescimento do volume da Cielo, que aumentou 1% nesse trimestre. Isso significa uma inflexão na tendência de queda que a gente estava assistindo aí na Cielo em relação ao volume de transações dentro da sua plataforma. O terceiro destaque fala do crescimento da receita de aquisição de recebíveis, que teve uma alta aqui de 59%. O quarto é em relação a Cateno, que registrou o seu maior cash earning da história, no valor aqui da casa dos 268 milhões, ou seja, uma alta aqui de 10%. O quinto destaque que fala da parte de eficiência, onde os gastos foram normalizados e reduziram 2%. E também do NPS da companhia, que subiu 14 pontos nos últimos 12 meses. Dando uma olhada aqui nos resultados apresentados pela empresa, nesse slide a gente percebe que a margem líquida aqui da Cielo caiu um pouco nesse terceiro trimestre de 2023, quando a gente compara com o trimestre anterior. A margem líquida saiu de 18,4 para 17,4. Porém, quando a gente olha aqui para os últimos 9 meses da companhia, a gente viu que a Cielo saiu de 12,5 para 17,5. Ou seja, mesmo ela apresentando um resultado menor nesse terceiro trimestre, a alta nos últimos 9 meses já é de 40%. E o EBITDA recorrente da companhia também teve uma leve queda de 1,5%, comparando o terceiro trimestre do ano passado com o trimestre atual de 2023. Mesmo com essa queda aqui na margem líquida, investidores, quando a gente olha aqui o desempenho da Cielo Brasil mais Cateno, o lucro líquido da companhia comparado aqui o terceiro tri do ano passado com esse trimestre, teve uma alta de 6,9%. Ou seja, mesmo a margem líquida tendo uma leve queda nesse trimestre, a lucratividade da companhia aumentou devido à sua melhor eficiência. E nesse próximo slide a gente consegue perceber a volta do crescimento do volume de transações nas plataformas da Cielo. Aqui nesse gráfico a gente tem o volume capturado, que junta a parte de varejo em empresas e grandes contas. E a alta no volume foi de 0,8%. Isso é um excelente resultado para a companhia Cielo, que vinha perdendo a sua base de clientes nos últimos meses. Aqui ao lado a gente vê a parte de receita líquida, que teve uma queda também nesse trimestre, e a margem EBITDA, que também teve uma queda nesse trimestre. Com isso, investidores, a gente percebe que a Cielo ela teve uma queda aí nas suas receitas, houve uma melhora leve no volume de clientes, aí comparado com o trimestre anterior, e mesmo com esse resultado
resultado ruim aí na receita líquida, a Cielo conseguiu manter o seu lucro líquido recorrente positivo. E isso é excelente para a companhia, e a gente deve acompanhar esses números nos próximos resultados apresentados pela empresa. Mas como será que o mercado está avaliando a Cielo? Como que os bancos e as casas de research estão recomendando as ações da companhia? Para entender isso melhor, eu trouxe aqui a recomendação de diversas corretoras do mercado disponibilizadas dentro do site da própria Cielo aqui na parte de RI. Vale destacar, investidores, que essas informações aqui foram atualizadas no dia 25 de setembro desse ano. E segundo aqui as principais corretoras que a gente pode identificar, boa parte delas colocam a recomendação como neutra, ou seja, nem compra e nem venda para as ações da Cielo. Porém, a gente já consegue ver aqui os analistas do Banco do Brasil recomendando compra, os analistas do BTG Pactual, Citibank também estão recomendando compra e também os analistas do Santander recomendam compra para a companhia. E aqui nessa coluna nós temos o preço-alvo colocado aqui por cada uma dessas corretoras. Se a gente levar em consideração o pior preço-alvo aqui na casa dos R$ 4,40, que foi colocado pelo banco Goldman Sachs, e projetar esse valor aqui no TradingView, projetar esse ganho de capital na casa dos R$ 4,40, levando em consideração que você vai comprar as ações hoje aqui na casa dos R$ 3,67, você investidor teria um ganho de capital comprando as ações, segundo o Goldman Sachs, por exemplo, de 20%. Portanto, segundo o menor preço-alvo colocado aqui pelo Goldman Sachs, você teria um ganho de capital comprando as ações da Cielo de 20%. Porém, se a gente projetar aqui o ganho de capital da recomendação aqui de investimentos, por exemplo, do banco BTG Pactual, que vê o preço das ações da Cielo aqui na casa dos R$ 6 nos próximos 12 meses, voltando aqui para o TradingView e projetando esse ganho de capital aqui na casa dos R$ 6, você, investidor, teria 63% de ganho de capital, ou seja, de lucratividade, comprando as ações da Cielo aqui no valor de R$ 3,68. Com essas informações, investidores, a gente pode analisar e também refletir que boa parte aqui das corretoras estão com a recomendação de neutra, ou seja, nem compra e nem venda, mas algumas já estão recomendando compra. E vale destacar, investidores, que nenhuma delas está recomendando a venda das ações da Cielo, ou seja, a expectativa desses analistas é de que a empresa comece a crescer ou pelo menos mantenha seus resultados nos próximos 12 meses. Mas para ajudar a gente a entender isso um pouco melhor e principalmente entender aqui esse preço-alvo colocado pelos analistas, eu vou calcular aqui junto com vocês o preço justo para as ações da Cielo segundo a metodologia de investimentos do Benjamin Graham. Bom, para você que já acompanha o nosso canal há bastante tempo, já deve saber quem é o Benjamin Graham e também já deve saber sobre a sua fórmula mágica. Mas para você aí que é novo, o Benjamin Graham ele é nada mais nada menos do que o tutor do Warren Buffett. E lá em 1940 ele criou aqui uma fórmula para encontrar o valor intrínseco de uma ação. Vale lembrar que a metodologia do Benjamin Graham era encontrar uma companhia que estivesse barata no mercado, comprar as ações dessa empresa e vender quando elas chegassem aqui, atingissem o seu valor intrínseco, dessa forma auferindo ganhos de capital. Bom, aplicando aqui a fórmula do Benjamin Graham na Cielo, você, investidor, teria 129% de margem de segurança para investir, pois o valor intrínseco das ações da Cielo, segundo a fórmula mágica aqui do Benjamin Graham, é de R$ 8,39. Mas vale lembrar, investidores, que essa aqui é a fórmula original, criada lá em 1940. E naquela época as empresas tinham outro tamanho. Nós atualizamos essa fórmula aqui no quadro abaixo, colocando os valores de PL e VPA atuais do nosso mercado. E segundo essa atualização, o valor intrínseco para as ações da Cielo fica aqui na casa dos R$ 10,84, dando para nós investidores uma margem de segurança ainda maior, aqui na casa dos 195%. Mas e aí, investidores, será que faz sentido investir na Cielo nesse momento? Deixa nos comentários que eu estou curioso para saber. Mas, como eu sempre digo, investir numa companhia utilizando apenas uma recomendação de mercado ou aplicando uma fórmula não é uma forma mais inteligente. É muito importante você, como investidor, analisar o contexto geral da economia e principalmente os seus indicadores de valuation da empresa. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora, investidores. Antes de eu calcular o preço teto segundo o método de investimentos do Luiz Barsi, vamos dar uma olhada geral no panorama aqui dos indicadores de valuation da Cielo. E a gente vai começar primeiro pelo indicador mais famoso aí no mercado, que é o PL, o preço sobre lucro. O PL hoje da Cielo está aqui em 5,03. Quando a gente analisa o histórico do PL da Cielo, a gente vê
vê que a média está aqui na casa dos 13,80. Ou seja, com o PL aqui em 5,03, esse é o menor PL histórico da companhia. E isso pode representar para nós investidores uma excelente oportunidade de compra, pois o preço das ações da empresa estão muito baratas aí no mercado, segundo, obviamente, esse indicador. Mas é o que eu sempre digo, a gente precisa olhar outros indicadores também para entender se esse indicador está falando a verdade para a gente. Pegando aqui, por exemplo, o P/VP, que também compara o preço das ações, porém com o valor patrimonial da empresa, diferentemente aqui do PL que compara com o lucro, o P/VP está mostrando para a gente um valor de 0,81. Esse 0,81 significa que se você juntar todas as ações da Cielo, no valor atual, ela está valendo menos do que ela possui de patrimônio. E obviamente isso mostra para nós investidores que as ações da Cielo estão de graça aí no mercado. Olhando aqui o seu histórico, a média do P/VP da Cielo é de 7,17 e nesse valor de 0,81 é o menor valor da sua série histórica, mostrando para nós investidores que comprar as ações da Cielo nesse momento é uma excelente oportunidade. Olhando um outro indicador importante, que é o LPA, o lucro por ação, a gente pode ver um valor aqui de 0,71, sendo que a média da Cielo é de 1,70. Ou seja, ela vem trabalhando também abaixo da sua média, e isso é preocupante, porque esse indicador é o lucro por ação. No entanto, investidores, a gente consegue identificar aqui, olhando esse gráfico, que desde 2020 o lucro por ação da Cielo vem melhorando. Sendo assim, é muito importante a gente acompanhar esse indicador, pois mesmo os indicadores PL e P/VP mostrando para nós investidores que o preço das ações está barato, se o indicador LPA não estiver mostrando uma direção de alta para a gente, não faz sentido investir na companhia, pois se a queda na sua lucratividade continuar, com certeza o preço das ações vão refletir essa queda na lucratividade. Sendo assim, esse gráfico está mostrando uma melhora consistente desde o ano de 2020. E se isso continuar a se apresentar nos próximos anos, com certeza o preço da cotação das ações da Cielo vão acompanhar essa alta na lucratividade. Um outro indicador importante que vocês sempre devem olhar, investidores, é o endividamento da empresa. E aqui eu vou falar especificamente do indicador dívida sobre o EBIT, que mostra a capacidade da empresa em quitar as suas dívidas baseado na sua capacidade de geração de caixa. E segundo esse indicador, que mostra aqui pra gente 1,63, esse valor quer dizer que a Cielo ela consegue quitar as suas dívidas em 1,6 anos. E quando a gente olha a média histórica da Cielo, a gente percebe que a dívida sobre o EBIT dela é de 1,32, ou seja, ela está bem próxima aí das suas médias. E comparado aqui com o ano passado, a sua dívida esse ano melhorou. No entanto, nosso papel como investidor é sempre acompanhar esse indicador. Ele é fundamental, pois quanto menor for a dívida da empresa, maior é a sua lucratividade e mais retorno em dividendos nós investidores teremos. Olhando agora os indicadores de eficiência e falando especificamente da margem líquida, a Cielo hoje está aqui na casa dos 18%. Quando a gente olha o histórico da empresa, a gente vê uma média de 30,65. Portanto, a gente percebe que em 18 e 27, a companhia vem trabalhando com a sua margem líquida abaixo das suas médias. No entanto, investidores, a gente percebe aqui o mesmo resultado do LPA. Desde 2020, a Cielo vem melhorando a sua margem líquida ano a ano. Isso mostra uma forte recuperação da companhia. E quando a gente olha aqui para os indicadores de rentabilidade, falando, por exemplo, do ROI, que é o retorno sobre o equity, a gente percebe que desde 2020 o ROI da companhia também vem melhorando. Quando a gente olha aqui, por exemplo, o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, desde 2020 a companhia vem melhorando o seu ROIC, e o ROA, que é o retorno sobre o asset, a gente percebe também que desde 2020 a companhia vem melhorando esse indicador. Ou seja, deu para perceber que a Cielo ela veio numa trajetória de queda durante muitos anos, porém desde 2020 ela vem fazendo um turnaround, ela vem melhorando os seus indicadores de eficiência e rentabilidade. Em resumo, investidores, os indicadores da Cielo mostram pra gente que as ações no momento estão bem baratas e a companhia vem apresentando uma melhora nos seus resultados. E de acordo com o preço-alvo dos analistas, realmente mostra que o preço das ações está bem barato. No entanto, se você é aquele investidor que não está com o objetivo de oferir ganhos de capital com a Cielo, mas sim colocar ela na sua carteira previdenciária, assim como o Barsi recomendou para o Primo Rico, vamos dar uma olhada agora no indicador mais importante para você que está pensando aí em
dividendos, que é o Dividend Yield. Aqui nesse indicador a gente percebe que a média de distribuição de dividendos da Cielo é de 5,24 e esse dividendo da companhia oscilou muito desde 2020. Porém, nos últimos 12 meses os investidores já distribuiu aqui 8,10%. Mas será que com esse valor aqui de 3,67 para as ações da Cielo, segundo o método de investimentos do Luiz Barsi, faz sentido comprar as ações da Cielo nesse preço? Para ajudar você, investidor, a tomar essa decisão, eu vou calcular aqui com vocês o preço teto segundo a metodologia do Luiz Barsi. E para calcular o preço teto das ações segundo a metodologia do Luiz Barsi, eu vou utilizar aqui a plataforma AGF+. Essa plataforma ela foi desenvolvida baseada no método de investimentos do Luiz Barsi, ou seja, com o objetivo de construir uma carteira previdenciária. Para vocês terem ideia, investidores, aqui na plataforma você consegue fazer a gestão da sua carteira, seja a gestão da sua carteira de forma consolidada, a sua carteira previdenciária ou até mesmo a sua carteira de oportunidades. Uma das funcionalidades mais legais aqui da plataforma é o ranking de ações. A plataforma diariamente ranqueia as ações que estão com a melhor margem de segurança para nós investirmos. Além de trazer diversas informações sobre os papéis, como por exemplo o Dividend Yield, o preço teto projetivo, a cotação das ações, a agenda de pagamentos de dividendos da companhia. Ou seja, investidores, aqui eu tenho ranqueado as principais empresas segundo a metodologia de investimentos do Luiz Barsi. E esse tipo de informação ajuda muito nós investidores a escolher a ação que está melhor para se investir naquele momento. Um exemplo disso é aqui a Klabin, que está com margem de segurança negativa, ou seja, não é um bom momento de investir aqui na Klabin. Uma outra ferramenta sensacional fica aqui no apontador, que mostra para você, investidor, onde aportar baseado na sua carteira previdenciária, ou seja, das ações que você está investindo, quais são as ações que estão aptas para você fazer aporte dentro daquele mês. Além de ter a parte de simuladores de histórico, a agenda de pagamento de dividendos de todas as empresas listadas na bolsa, a parte de calendários corporativos e aqui o guia de ações que vocês já estão acostumados a ver aí nos meus vídeos. Quem assinar a plataforma através do nosso link aqui do canal tem 36% de desconto e 7 dias grátis para testar. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Bom, investidores, eu já estou aqui no guia de ações e eu já filtrei as ações da Cielo. E aqui a plataforma traz para mim dois cálculos de preço teto, sendo eles o preço teto projetivo, que projeta um futuro crescimento da companhia, e o preço teto médio, que leva em consideração o histórico de distribuição de dividendos da empresa. Segundo o preço teto projetivo, você, investidor, pode comprar as ações da Cielo até o valor de R$ 4,66, que você teria uma margem de segurança visando colocar a Cielo dentro da sua carteira previdenciária. E vale destacar que a cotação atualmente está aqui na casa dos R$ 3,68, ou seja, aqui no valor de R$ 4,66 é uma excelente margem de segurança para você investir pensando numa carteira previdenciária. Aplicando o método Barsi aqui da forma mais conservadora, investidores, considerando aqui o preço teto médio, você, investidor, pode comprar as ações da Cielo até o valor de R$ 9,05, que você teria uma margem de segurança para colocar as ações na sua carteira previdenciária. Resumindo aqui o nosso vídeo, a gente percebeu que os números apresentados nesse terceiro trimestre foram ok para a Cielo, os indicadores de valuation da companhia estão apresentando uma melhora e os indicadores PL e P/VP estão mostrando uma excelente oportunidade de compra para nós investidores. E quando a gente compara isso com o preço-alvo colocado pelos analistas e o preço justo segundo a metodologia do Benjamin Graham, parece que é uma excelente oportunidade de comprar as ações da Cielo visando o ganho de capital. Mas se a gente olhar as ações da Cielo apenas para uma carteira previdenciária, segundo a metodologia do Luiz Barsi, também parece ser uma excelente oportunidade a aquisição das ações da Cielo. Mas me diz aí, investidores, qual é a opinião de vocês? Com esses dados, eu ajudei vocês a tomar uma decisão de investimento? Deixa aí nos comentários que eu estou curioso para saber. E esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para você aí que não me conhece, eu sou Leandro JP e esta aqui é a Tríade.